Senhor povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo essa aula, também boa madrugada para você. Aqui quem vos fala é o evangelista Aldrey, estarei dando suporte também em algumas aulas desse discipulado 2024, juntamente com o nosso pastor, e entre algumas das matérias que está sobre a minha responsabilidade, eu venho lhes apresentar a matéria de ética cristã, tá bom? A ética, a gente sabe que ela envolve a questões de moralidade, questão de responsabilidade, justiça, tanto no nível individual como pessoa, quanto também perante a sociedade, tá bom? Então, a gente vai começar essa aula. Vou tentar ser o mais dinâmico possível com vocês, né? Tendo em vista que a gente não vai estar de forma presencial, mas eu vou me esforçar para deixar essa aula bastante agradável para vocês. Bom, eu gostaria de começar, meus irmãos, fazendo uma pergunta que, a princípio, ela vai até parecer ser uma pergunta simples, mas a gente vai ver que ela não é tão simples assim. Será que você sabe realmente o que é certo e o que é errado? Aí você vai me responder, mas meu evangelista, é lógico, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Quem não sabe o que é certo e o que é errado? E aí, para a gente poder acompanhar aquilo que eu estou querendo dizer, eu trago uma história para vocês. Né? Certa vez, um adolescente ele perguntou a um outro adolescente, amigo dele na escola, quem era o seu pai. Essa pergunta fez com que o colega ficasse sem palavras, tivesse dificuldade para responder. Por quê? Porque o rapazinho, ele não teve uma criação de um pai, ele só teve a criação de uma mãe. E para impulsionar essa timidez, essa dificuldade de resposta, a mãe dele era lésbica. Então o que é que acontece? O rapaz ele não teve contato com alguém que representasse o pai. Muitas vezes ali a mãe fazia aquele papel e para impulsionar ela se relacionava com a outra mulher. Então, para aquele rapaz, ele cresceu com o ensino de que aquela forma ali, aquele relacionamento entre duas mulheres, era a forma mais elevada de amor que existia, a forma que enfrentava preconceitos. E a gente sabe que, na prática, esse tipo de relação, muitas vezes, até mesmo na escola, com pais que têm esse tipo de relação, são ridicularizados, né? O rapaz ele ficava envergonhado, né? Longe de mim querer aqui trazer uma empatia e dizer que o posicionamento dele ali, aquelas pessoas que criticavam, estava certa. O que eu estou querendo dizer para você aqui é que, para aquele rapaz ali, o senso de certo era totalmente diferente do rapaz que fez a pergunta. Então, para ele ali, uma relação entre duas mulheres era totalmente normal. Enquanto para o rapaz que fez a pergunta, o amigo dele, aquilo não era algo natural. Então, novamente eu te faço essa pergunta: será que o que você acredita que é o certo realmente é o certo? Na sala de aula eu fiz uma explicação que geralmente quando duas pessoas estão em argumentos ou discussões, né, pode haver quatro situações. A primeira situação é que o primeiro argumentador está correto e o segundo está errado. A segunda possibilidade é que o primeiro está errado e o segundo está certo. A terceira possibilidade é que os dois estão errados. Mas nunca a quarta possibilidade vai acontecer na ética cristã, que é os dois estarem certos. Por quê? Porque se há um conflito de pensamentos daquilo que seria a melhor posição, não se pode ter uma subjetividade, ou seja, uma falta de clareza. Nós precisamos ter a certeza daquilo que estamos fazendo e realmente ter a certeza se aquilo é realmente a forma correta de se fazer. Então, quando a gente começa a entender que talvez nem tudo que a gente aprendeu, às vezes uma tradição, uma cultura familiar, talvez que nos foi passada e a gente cresceu com aquele pensamento e formalizou em nossa mente que aquilo é o correto e talvez não seja. Então, para essa matéria, eu já gostaria de iniciar te fazendo essa pergunta, para que você pudesse raciocinar, principalmente com referência e base, fundamento na Bíblia,
porque a gente sabe que existem vários tipos de ética no mundo, né? Ética seculares, ética judaica, mas a ética que a gente vai trabalhar aqui é a ética cristã. Então, diferentemente das outras éticas, que são moldadas de acordo com a cultura, de acordo com a sociedade, a ética cristã ela não muda. Por que, que ela não muda, meu evangelista? Porque ela é baseada na palavra de Deus. E a gente sabe que aquilo que era pecado há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, ainda hoje é pecado. Diferente de uma ética atual, contemporânea, que vai dizer que dependendo das circunstâncias, a gente vai ver as reportagens lá na frente, então ela vai dizer que dependendo das circunstâncias, da sociedade, da cultura, do tempo, aquilo que era errado no passado, hoje pode ser certo. E aquilo que era certo, hoje pode ser errado. Mas na ética cristã, não. Na ética cristã, a gente sabe que ela é imutável pelo fato dela estar baseada na palavra de Deus. Tá bom? Vamos para agora para a pergunta oficial, podemos assim dizer. Né? Aqui foi só realmente para a gente poder esclarecer e trazer você para dentro da matéria da ética cristã. Irmãos, antes da gente começar e falar o que é ética, eu gostaria de falar um pouco da sua importância também para nossas vidas. Né? A ética ela vai combater em nossas vidas, na vida do cristão, a inversão de valores. Já gostaria de trazer uma orientação para você também, né? Para você que vai ver de casa também, está vendo essa aula, se você puder ter ao seu lado a Bíblia, um caderno para anotar, fazer suas anotações pessoais e também o nosso livro de apoio, tá? A gente imprimiu, confeccionou e produziu alguns livros de apoio para vocês, né? Já disponibilizamos, mas se por algum motivo você não tem ainda esse livro de apoio, ou você perdeu, ou tipo, aconteceu algum acidente, nós também deixamos um link no WhatsApp, tá? Na qual a plataforma lá, você vai encontrar, da nossa sala de aula, você vai encontrar também à sua disposição para fazer essa leitura e acompanhar com o livro de apoio, tá bom? Voltando, a importância da ética. A ética cristã é importante para as nossas vidas porque ela vai confrontar diretamente a inversão de valores. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 5, versículo 20, você vai ver que Deus diz que o povo chama, está numa inversão tão grande que eles começam a chamar o bem de mal. E aquilo que é mal vai chamar de bem ou de bom. Né? Vai dizer que eles diziam que o amargo era doce e o doce era amargo. É a mesma coisa de você pegar um limão, né, e ao provar o limão você dizer, nossa, que limão doce. Então não faz sentido, é algo que totalmente é invertido a natureza do limão. O limão, ele sempre será amargo, né? Vai ter aquele gosto mais, alguns dizem que é azedo e tal, mas nunca doce. Embora que levem, né, talvez a questão da acidez, mas a natureza do limão é o que vai realmente dizer os seus atributos. E a gente vê que no mundo, nós como sal da terra e luz do mundo, nós vamos ter dificuldade de se movimentar nesse mundo na qual os valores morais eles estão invertidos. Né? Se você abrir aí e for acompanhar comigo no livro de apoio, na página 3, você vai ver que a gente descreve assim: o crente fiel, ele não deve fazer diferença. Ele não só deve fazer a diferença, mas seu comportamento deve ser um exemplo para a sociedade. Então é isso aí que a ética ela vai trabalhar. Então, para não estender muito também e ficar um vídeo muito longo, aí se vai a pergunta. Deixa eu marcar aqui, pegar aqui o marcador, né? Aí se vai a pergunta para você. O que é a ética? O que é a ética? Eita, que eu... Deixa eu apagar aqui que não ficou muito legal não. Senão... Deixa eu tentar mais uma vez aqui, ver se dá certo. Vamos lá. O que é... Melhorou, né? A ética. Então vamos lá. No nosso livro de apoio, nós vamos ter a definição e os conceitos de ética. Né? Ética ela é uma palavra que vem do grego,
que significa costume, disposição ou hábito. Se a gente for olhar para o latim, né, a sua origem do latim, a gente vai ver que pode significar vontade, costume, uso ou regra. E para a gente não só ficar na teoria da ética, eu trouxe alguns escritores cristãos, autores cristãos de livros sobre ética, e os conceitos que eles trazem nos ajudam muito a compreender a importância da ética em nossas vidas. Nesse slide atual, a gente trouxe 3 conceitos aqui de escritores que vai nos ajudar a compreender o que é a ética cristã. Um grande exemplo aqui para Champlin, deixa eu marcar aqui para vocês. Para Champlin, ele vai dizer que ética é a teoria na natureza de entender. Mas entender o quê? Entender o que é bom, ou o que é bem, o bem, né? E como ele pode ser alcançado. Então, olha aí, a gente começando a esclarecer. Então, não é somente a gente saber o que é certo, é a gente saber também como alcançar e fazer o que é certo. O próprio Senhor Jesus, né, em seus ensinos, ele vai dizer que nós não devemos apenas ouvir, não somente saber, mas também praticar. Porque aquele que ouve e pratica as suas palavras é como um homem sensato que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, Champlin ele vai dizer que ética, o estudo da ética cristã, ele nos faz não somente entender o que é o bem, mas também como nós podemos alcançar esse bem. Já segundo Bentes, que também não vai se distanciar muito desse conceito, ele vai dizer que a ética é a conduta ideal do indivíduo. Então, se a gente fizer uma junção desses 2 conceitos, a gente pode dizer o seguinte: ética é a gente entender o que é o bem, como alcançá-lo e tomar uma postura de conduta de modo que vai ser a conduta ideal que todo cristão deveria ter. O cristão, a gente vai ver futuramente, quando a gente falar sobre os princípios, que o cristão ele não pode fazer coisas que ele tem dúvida se realmente é certo ou errado. Né? A palavra de Deus vai dizer, a gente vai trazer o conceito, mas a palavra de Deus vai dizer que aquele que faz algo com dúvida está cometendo um pecado. Então, já essa primeira lição para as nossas vidas. Né? A gente precisa entender o que é o certo, saber como alcançar esse certo e fazer o que é o certo. Tá? Só dando uma pausa aqui nas explicações, a gente fez questão também de colocar aqui em alguns pontos a fonte de onde a gente está tirando as informações. Tá? E se faz necessário aqui a gente explicar a respeito das fontes, porque se você vai concordar, eu creio que você vai concordar comigo, hoje nós vivemos em uma época na qual há uma grande quantidade de informações. Tanto é que hoje a gente tem tantas informações que a gente está tendo que lidar com conceitos novos, como por exemplo a fake news, que é notícia falsa, ou seja, informação falsa. Então, infelizmente, a gente vê pelas igrejas aí afora, no YouTube, ou seja, em vários lugares, pessoas que pregam algo que não existe e diz que é segundo a cultura judaica, cultura hebraica, segundo o costume dos gregos. Mas se a gente for perguntar, aí é aquela história, né? Não, mas segundo o historiador, ele vai dizer que Jesus ele construiu uma casa no meio do mar, um exemplo, né, para você. No meio do mar, não, segundo o historiador, ele vai dizer, irmãos, quem foi esse historiador? Se você esperar o culto acabar e discretamente perguntar para esse irmão, né, às vezes, não todos, porque a gente sabe que tem pregadores, graças a Deus, que são extremamente sérios e que levam realmente a fonte a sério, respeitam a igreja de Deus e realmente não são aquele famoso preguiçosos, né, para estudo, que realmente trazem conceitos e informações reais. Mas tem pessoas que, se você for perguntar ao final do culto, irmão, quem foi o historiador? Rapaz, eu me esqueci, eu não sei.
e inventa mil desculpas, né? Mas na verdade a realidade é que o historiador era ele mesmo. Ele estava ali em um momento talvez de impulso ou querendo demonstrar que conhece algo novo, né? Teve uma revelação nova, aqueles ataques de revelações novas que a igreja vem sofrendo. Não, irmão, agora Deus me revelou isso e agora, segundo o historiador, e o historiador é ele mesmo, irmãos. Então, aqui no curso a gente vai aprender a importância também das fontes. Leve em consideração, leia livros, a gente vai deixar referências para vocês, para que realmente a gente possa cada vez mais crescer em graça e também em conhecimento, que é importante. Tá bom? Voltando aqui para os conceitos, tá? Sempre vocês vão encontrar aqui as fontes. Não vou estar citando sempre as fontes, mas você vai ver sempre essa referência. Fonte, e a gente coloca aí entre parênteses da onde foi que a gente tirou, em qual página a gente encontrou essas referências, tá bom? Voltando aqui para os conceitos, né? A gente já trouxe 2, e o terceiro conceito que a gente vai trazer para você aqui é do nosso querido pastor, né, muito conhecido nas Assembleias de Deus também, Claudionor de Andrade, né, comentarista de lições bíblicas, autor de livros. Então, realmente é uma pessoa realmente de confiança quando se trata desse assunto, até porque ele já comentou muito a respeito da ética. Tá? É um consultor da Convenção das Assembleias de Deus. Então, é uma pessoa realmente que tem uma aptidão aqui para ensino. Tá bom? Então, segundo ele, segundo o pastor Claudio de Andrade, ele vai dizer que ética cristã é o estudo organizado dos deveres. Olha aí, é você estudar de forma organizada qual é o seu dever como cristão. Deveres e também obrigações do indivíduo. E não só do indivíduo, mas também da sociedade e também do governo. Ainda na definição do pastor Claudio de Andrade, ele vai dizer que o objetivo da ética cristã, olha aqui, seu objetivo é estabelecer, é por isso que eu fiz aquela pergunta no início da aula, é estabelecer o que é certo e o que é errado. Então a gente já começa agora a ter um maior entendimento, uma maior claridade daquilo que nós vamos trabalhar na primeira e na segunda parte das aulas deste curso, né, de discipulado. Então, fazendo um compêndio de todos esses conceitos, ética cristã é a teoria e a natureza de entender, é você entender o que é o bem, como você pode alcançá-lo, como você pode ter a conduta ideal, é você saber os seus deveres e obrigações, e o seu objetivo é estabelecer o que é certo e o que é errado, tá bom? No próximo slide a gente vai trazer um conceito não tão amplo, mas que também explica aquilo que a gente está querendo dizer. Então, de forma mais clara, para o cristão, ética pode ser entendida como um conjunto de regras e condutas aceita pelos cristãos, por todos os cristãos, tendo por fundamento a palavra, olha a importância, onde é que a gente vai se fundamentar? É através da palavra de Deus. Então não pense que o estudo da ética cristã é um estudo humanista, pelo contrário, é um estudo que provém de um ensino da parte de Cristo, um ensino pela revelação da palavra de Deus. Então, dentro da teologia, podemos assim dizer, no estudo daquilo que Deus ele tem nos revelado, então a ética também é algo que todo cristão deveria saber. Por isso que nós incluímos essa matéria aqui para vocês. Tá? Se você olhar no finalzinho aí, depois dos conceitos, na página 3, tá? Do livro de apoio, logo abaixo ali, há um nome laranja de ética cristã. Você vai ver a seguinte descrição. Os padrões de ética humana mudam conforme as tendências dos valores morais da sociedade. Mudam de país para país. Verifica-se que há o fenômeno chamado de nova moralidade, que envelhece em pouco tempo. Entretanto, na visão de Rudnick, a nova moralidade
que estamos experimentando desde os anos 60 não é o tipo de atualização natural e necessária dos pontos de vista éticos, com base em nova informação. É, na verdade, uma revolução ética, na qual os princípios da ética cristã têm sido agredidos e repudiados por muitos. Você vai ver a fonte lá também e vai dar a conclusão. Assim, temos de admitir que a ética cristã tem sua própria lógica e consistência, quando baseada na Bíblia, olha aí, pois esta é infalível, imutável e inerrante. Ou seja, as outras éticas podem até mudar de acordo com as tendências e sociedades, mas a ética cristã, ela não muda de maneira nenhuma. Tá bom? Nos próximos slides a gente vai entrar e falar sobre as abordagens éticas. Nessas abordagens éticas, elas têm tentado se infiltrar dentro das igrejas e agredindo diretamente a ética cristã. Então, nós precisamos conhecê-las, como foi dito no conceito no slide passado. Então, nós precisamos conhecê-la para evitá-las e não permitir que ela entre em nossa igreja, né? Nós costumamos dizer, meus irmãos, que a igreja é a primeira barreira para que nós não venhamos a ter uma geração corrompida. Porque se algo que é corrompido entra dentro da igreja, consequentemente vai entrar dentro da família. E se entrar dentro da família, vai agredir e vai entrar também nas próximas gerações. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito, que vai dizer assim, para a gente encerrar essa etapa e falar sobre as abordagens éticas, tá bom? A frase vai dizer assim: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Então, é um ciclo aí natural, mas se a gente, nós como igrejas, formos aqueles que resistem, né, a resistência contra essas inversões de valores, nós teremos tempos fáceis, porque nós teremos pessoas fortes, cristãos fortes, saudáveis, cheios da graça de Deus, sendo utilizado por Deus, e eu tenho certeza que as próximas gerações agradecerão muito pelo esforço que nós estaremos fazendo, tá bom? Deus abençoe sua vida. Essa é a primeira parte, tá, da primeira etapa. Eu vou dividir em duas etapas para não ficar uma aula tão prolongada, tá? Na próxima parte, aí, na segunda parte, a gente vai falar sobre as abordagens. E aí, depois, assim que a gente terminar e der no presencial, falando sobre os princípios, tá? Então, eu venho e trago novamente. Mas eu vou deixar bem descritinho para vocês não se perderem, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Fica na paz. Ótima